Olá pessoal, meu nome é Flávio Moura, sou professor de contabilidade. Nós iremos trabalhar a disciplina Contabilidade Básica desse curso técnico em secretariado. Tá? Para mim vai ser um prazer estar com vocês. Vou tentar dar o máximo de mim e passar os conhecimentos, os poucos conhecimentos que eu sei, passar da melhor forma possível para vocês. Tá? Bom, a disciplina, sou professor aqui do Instituto Federal do Piauí, do IFP, aqui do campus Teresina Central. E trabalho no Departamento de Gestão de Negócio e as minhas disciplinas são todas na área de contabilidade. Bom, nossa disciplina, como é que vai trabalhar, iremos trabalhar a nossa disciplina? A disciplina Contabilidade Básica, ela vai estar dividida em 3 módulos. O primeiro módulo, a gente vai trabalhar a contabilidade mesmo em si, mais da parte conceitual, parte de patrimônio, as situações patrimoniais. Posteriormente, no segundo módulo, nós iremos trabalhar a parte trabalhista, somente a área trabalhista. Admissão de pessoal, folha de pagamento, cálculo de INSS, cálculo de imposto de renda, cálculo de FGTS, etc. E no terceiro módulo nós iremos trabalhar a parte fiscal, trabalhar a área fiscal. Ou seja, os encargos que recaem sobre as empresas. Tá? PIS, COFINS, imposto de renda, ICMS, ISS, tá? Mais essa área. Ou seja, onde é que nós iremos trabalhar? Em resumo, essa disciplina está dividida em 3 módulos. A área contábil, a área trabalhista e a área fiscal. Ok? Então, esse que é o caminho que nós iremos trilhar. Bom, ok? Bom, vamos dar início ao nosso conteúdo. Primeiro, o que nós podemos entender por contabilidade? O que vem a ser contabilidade? Tá? Nós podemos dizer que contabilidade é uma ciência, né, que vai registrar os atos e os fatos praticados por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá? E esses atos e esses fatos que vão ser registrados vão ser externados em demonstrativos. Tá? E esses demonstrativos, tá, vão ser visualizados, né, para quem tem interesse, e lá vai estar demonstrando as variações que venham ocorrer dentro do patrimônio daquela pessoa, física ou uma pessoa jurídica. Tá? Nós iremos entender, durante o curso, o que vem a ser essas técnicas contábeis. Tá? Ok? Bom, então o que vem a ser, podemos conceituar, conforme o slide, vocês podem visualizar, que contabilidade é uma ciência que vai registrar todos os acontecimentos pertencentes a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, demonstrando esses acontecimentos em demonstrativos próprios, onde vai se evidenciar as variações ocorridas no patrimônio. Ok? Então, contabilidade vai ser isso. Conforme vocês podem pegar em outros livros, né, o conceito, mas o resumo vai estar centrado, tá, nos registros contábeis. Ok? Bom, mas quem são as pessoas que têm interesse nas demonstrações contábeis? Bom, nós temos aí a pessoa física, nós mesmos, pessoa natural. Por exemplo, se eu quiser for investir em uma empresa, eu vou saber se a empresa está sadia, tá? Se ela está com situação patrimonial boa. É que eu não vou investir nas empresas do Eike Batista, não posso, né? Estão todas falidas. Então eu vou procurar ver qual o valor do patrimônio, se a empresa é boa, se é rentável, tá certo? No caso, eu vou ter interesse em saber das informações contábeis. Bom, nós temos a sociedade também, que tem interesse em saber das informações contábeis. Sociedade, nós como? Por que sociedade? Bom, eu quero saber quanto foi que foi investido
na educação do meu município? Quanto foi que foi aplicado em saúde? Tá? Quero saber se vai haver concurso público no próximo ano. Então, eu pegando os demonstrativos contábeis, eu vou colher essas informações. Bom, os sócios da empresa. Os sócios da empresa também eles têm interesse de visualizar as informações contábeis, querer saber das informações contábeis. Por quê? Porque em cima disso aí que ele vai verificar se a empresa está dando lucro ou está dando prejuízo. E em cima disso aí ele vai tomar decisões. Ok? Bom, nós temos aí também os investidores, foi o que eu estava falando. Para eu investir em uma empresa, eu tenho que saber se ela está boa ou se ela está ruim. Senão, conforme a situação, eu vou fazer um investimento. Eu estava falando, eu vou investir nas empresas do Eike Batista? Não vou. Tá? Eu vou investir na Vale do Rio Doce? Com certeza. Na Petrobras, Banco do Brasil. Então, eu vou comprar essas ações. Tá? E nós temos aí os bancos. Os bancos também têm interesse das informações contábeis. Como? Porque em cima dos demonstrativos contábeis é que ele vai verificar se aquela pessoa física ou jurídica tem solvência, tem como honrar, pagar os seus compromissos. Ou seja, o banco só vai emprestar dinheiro para uma pessoa se aquela pessoa tiver condições de pagar. E ela vai fazer isso em cima de quê? Olhando os demonstrativos contábeis. Ok? Muito bem. Qual o campo de aplicação da contabilidade? Tá? Conforme nós podemos visualizar no demonstrativo, o campo de aplicação da contabilidade nós temos a contabilidade comercial, a contabilidade industrial, contabilidade pública, contabilidade bancária, contabilidade de custo. Ou seja, na contabilidade comercial é voltada para o comércio, né? A contabilidade industrial voltada para as indústrias, vai registrar os atos e fatos desses ramos de atividade, comércio e indústria. Contabilidade pública vai registrar os atos, os acontecimentos, os atos e os fatos ocorridos na tua prefeitura, lá no teu município, lá na tua câmara, lá no teu hospital. Então, vai registrar lá. Nós temos a contabilidade bancária, própria, típica dos bancos, somente os bancos. E nós temos a contabilidade de custo. Contabilidade de custo, onde vai apurar o custo da mercadoria vendida, o custo do produto fabricado, o custo do serviço prestado. Então, a contabilidade de custos vai registrar esses montantes, ok? Bom, então, nós temos aí, podemos visualizar no quadro, uma coisa mais resumida, tá? O campo de aplicação, pessoa jurídica, de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Né? Nós temos aí o comércio, a indústria, os serviços, né, as suas características, e nós temos aí um exemplo. Então, eu creio que com isso fique bem mais fácil saber onde é que nós iremos trabalhar. Ok? Bom, voltando para cá. Continuando, nós temos aí as técnicas contábeis. Como nós falamos lá no nosso conceito, o que são técnicas contábeis? Né? As técnicas contábeis, né, são as ferramentas, né, que vai ser dominada pelo contabilista. Tá? Então, o contabilista é ele que vai dominar essas técnicas. Que técnicas são essas? Nós temos aí a técnica da escrituração, ou seja, que através da escrituração é que ele vai registrar em livros próprios, tá, esses acontecimentos, tá, que ocorreu na pessoa de direito público ou na pessoa de direito privado. Nós temos a escrituração. Posteriormente, nós temos as demonstrações contábeis. Com essas demonstrações contábeis, que é mais visível para a gente, nós temos aí o balanço patrimonial e nós temos a demonstração do resultado do exercício. Nós temos outros demonstrativos, né, mas que é mais visível para nós pessoas, nós temos aí o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Nós temos a análise de balanço. Análise de balanço, os bancos que vão fazer essas análises, geralmente os bancos que fazem essa análise, né, análise de solvência, análise de liquidez, que faz em cima dos demonstrativos contábeis, tá, em cima das demonstrações contábeis. E nós temos a auditoria. A auditoria é uma outra técnica contábil que é feita por um contador, que ele vai verificar a fidedignidade dessas informações contábeis. Ok? Bom, então essas são as técnicas contábeis. Ratificando que essas técnicas contábeis
própria do contabilista, tá? Do técnico em contabilidade, ou seja, aquela profissional de formação de nível médio, e o contador, que profissional com formação de nível superior, ok? Bom, podemos continuar. Bom, então qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é proteger o patrimônio, tá? O meu patrimônio, eu tenho minha contabilidade, eu faço a minha contabilidade para o quê? Para proteger o meu patrimônio, resguardar o meu patrimônio. Assim como também as pessoas jurídicas também vão se utilizar da contabilidade para proteger o patrimônio deles, tá? Mas o que nós podemos entender por patrimônio? Tá? O que nós podemos entender por patrimônio? Patrimônio, nós podemos entender como sendo um conjunto de bens, direitos e obrigações. Tá? Meus bens, os meus direitos e as minhas obrigações é o que compõe o meu patrimônio. Tá certo? Bom, iremos falar sobre o patrimônio. Mas antes, nós temos um assunto chamado regimes contábeis. O que vem a ser regimes contábeis? Regimes contábeis falando de uma forma bem rasteira, é a postura que o profissional de contabilidade vai ter que, diante daquele ato e diante daquele fato, ele vai registrar aquele acontecimento. Tá? Ou seja, são formas de escrituração. Nós sabemos que a escrituração é uma das técnicas contábeis. Então, conforme a postura do profissional, ele vai alterar o resultado apurado pela empresa. Ou um lucro maior, ou um lucro menor. Tá? Então, nós temos dois tipos de regimes contábeis. Nós temos o regime de caixa, conforme nós podemos visualizar no slide. O regime ele pode ser regime de caixa ou regime de competência. O que vem a ser regime de caixa? Regime de caixa é quando o profissional ele vai registrar as receitas e as despesas somente aquelas que foram pagas. No caso, as receitas que foram recebidas e as despesas que foram pagas, somente à vista. E no que diz respeito ao regime de competência, que é um outro regime, eu vou registrar as receitas somente, independente de se é à vista ou se é a prazo, e as despesas eu vou registrar independente de se é à vista ou se é a prazo. Ou seja, em resumo, o regime de caixa, eu só vou registrar aquilo que for à vista. E o regime de competência, sendo à vista ou a prazo. No próximo slide, nós podemos visualizar, nós temos aí um exemplo, né? Onde conforme pode ser visto, nós temos aí vendas à vista no valor de 20 mil. Então, isso vai ser regime de caixa. Vendas a prazo no valor de 10 mil. Isso vai ser regime de competência. Compra de mercadorias, material de consumo à vista no valor de 8 mil. Sendo à vista, vai ser o quê? Regime de caixa ou regime de competência? Vai ser regime de caixa. Compra de material de copa e cozinha à vista. Também vai ser regime de caixa. Tá? Então, eu vou pegar todas as minhas receitas que foram à vista e colocar no regime de caixa. E todas as minhas despesas que foram à vista também em regime de caixa. Totalizando aí, eu vou ter um resultado de 12 mil. Já no regime de competência, eu vou registrar eu vou ter que reconhecer todas as minhas receitas à vista e a prazo. Esse é o regime de competência. E todas as despesas, sendo à vista ou sendo a prazo, também eu vou colocar no regime de competência. Então, o resultado, você vai ver que o resultado ele vai alterar. Mas por que é bom que se diga que o fisco, tá, o governo, ele só aceita a escrituração das empresas quando o profissional adote o regime de competência. Ele não aceita o regime de caixa, só aceita o regime de competência. Por quê? Porque sendo o regime de competência, o lucro vai ser maior. E sendo maior, o fisco vai tirar uma mordida maior. A tributação vai ser maior. Por isso que ele não aceita o regime de caixa, somente o regime de competência. Ok? Com exceção para as entidades sem fins lucrativos, que tem que adotar o regime de caixa. Tá certo? Bom, então nós voltando aí para o patrimônio. O patrimônio, ele tem uma representação gráfica, tá?
E essa representação gráfica do patrimônio, ele pode ser, ele é representado pelo balanço patrimonial, onde, de um lado, conforme nós podemos visualizar no slide, do lado eu tenho o lado do ativo, onde eu vou escriturar, eu vou visualizar os meus bens e os meus direitos. Então, todos os meus bens e todos os meus direitos eu coloco do lado do ativo. E do lado do passivo eu vou colocar as minhas obrigações. Ok? Bom, aí nós temos aí essa estrutura do balanço patrimonial, ativo e passivo. Ativo, os bens e os direitos, no passivo, as obrigações. Tá? Bom, o patrimônio, o que vem a ser patrimônio? Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, certo? No meu caso, Flávio Moura, como eu posso externar, visualizar o meu patrimônio do lado do ativo e do lado do passivo? Sendo que o patrimônio ele tem dois aspectos, o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O que é isso? Aspecto qualitativo e aspecto quantitativo. O patrimônio, quanto ao aspecto qualitativo, eu vou qualificar os meus bens e os meus direitos. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta cargueira, é um bem. Eu tenho um veículo, é um bem. Então, eu estou qualificando os meus bens. Eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno, tenho direitos a receber. Tá? Então, eu estou qualificando. Também vou qualificar as minhas obrigações. Eu tenho duplicatas a pagar, eu tenho colégios a pagar, luz a pagar, água, luz e telefone, eu tenho minhas duplicatas, tá? Banco a pagar, meus consignados. Tá? Então, tudo isso eu estou qualificando. Esse é o aspecto qualitativo. Quanto ao aspecto quantitativo, eu vou quantificar qual o valor dos meus bens. Por exemplo, a minha bicicleta. Minha bicicleta é o aspecto qualitativo. Quando eu digo que a minha bicicleta vale 10, eu estou quantificando. Então, aí, quando eu quantifico, eu tenho aí o patrimônio quanto ao aspecto quantitativo. Por exemplo, as minhas obrigações a pagar, os meus empréstimos e consignados a pagar. Então, eu tenho um aspecto qualitativo quando eu qualifico ele. Quando eu digo que é 10 que eu estou devendo, eu estou quantificando. Então, só resumindo, o patrimônio ele pode ser visualizado sobre dois aspectos, qualitativo e quantitativo. Qualitativo, quando eu qualifico os meus bens, os meus direitos e as minhas obrigações. Quantitativo, quando eu quantifico, eu coloco valores no meu patrimônio. Tá certo? Bom, nós podemos visualizar isso no slide também. Bom, então nós temos aí, ainda colocando o patrimônio de uma forma bem técnica. Nós sabemos que o patrimônio ele é exposto no balanço patrimonial. Então, nós temos do lado do ativo, nós podemos visualizar nos slides, né? Nós temos o ativo e o passivo. O ativo eu tenho caixa, por exemplo, no meu caixa eu tenho, aqui no meu bolso, eu tenho R$6.000. Se eu tivesse era bom, mas não tenho. E duplicata a receber, eu emprestei dinheiro para alguém, um ente querido, ele está me devendo 1.000, eu sei que não vem, mas eu tenho que registrar. Então, um direito a receber. E nós temos aí veículo, então o meu Opala está valendo o quê? R$10.000. E o computador que eu tenho, R$3.000. Então, eu tenho um aspecto, eu estou qualificando e estou quantificando. Então, o patrimônio ele é visualizado dessa forma. Pelo aspecto qualitativo e pelo aspecto quantitativo. Bom, nós temos aí, ainda visualizando o slide, nós temos aí essas divisões, né? O ativo ele é dividido em dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. E do lado do passivo eu tenho dois grandes grupos também. Eu tenho o passivo exigível, né, que é o passivo circulante, e eu tenho o patrimônio líquido. Tá? Bom, continuando, ainda falando de patrimônio. O patrimônio, ele tem situações, ele pode ser classificado de três formas. Tá?
nós temos as situações patrimoniais, ou o valor do patrimônio líquido. Que ele pode ser, a situação líquida ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou pode ser nula. Mas, Flávio, o que é isso? Situação patrimonial. Bom, quando nós visualizamos o balanço patrimonial, eu vou investir na empresa. Eu tenho que saber se a empresa ela é boa. Então, a situação dela tem que estar positiva. Então, como é que eu visualizo isso? Então, esse o enfoque desse conteúdo. Vamos lá? Bom, então nós temos aí, no balanço patrimonial, visualizando o slide, nós temos aí a situação líquida pode ser positiva. O que é isso, situação líquida positiva? É quando o PL, o patrimônio líquido, ele é maior que zero. Ou seja, se eu pegar todo o meu ativo, que deu 20 no nosso slide, nesse exemplo, e me desfaço dele, que vale 20 mil, honro com os meus compromissos, com as minhas obrigações, que é no caso de 12. Então, 20 menos 12 vai me sobrar quanto? Líquido, 8 mil. Então, esse é o valor do patrimônio líquido. Ou seja, se eu vender toda a empresa, tá, pagar as obrigações, ainda vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 8 mil reais. Tá? Bom, então nós falamos que a situação líquida ela é positiva. Tá? Quando o PL é maior que zero. É maior que zero? É 1, é 2? É positiva. Tá? Bom, aí nós temos aí no outro slide, nós temos a situação líquida, ela é negativa. O que é isso, a situação líquida é negativa? Isso é quando o patrimônio líquido é menor que zero. Ou seja, a empresa está no vermelho. Tá? Por exemplo, aí, nós temos aí que nós temos de bens e direitos 20 mil e temos de obrigações 22 mil. Ou seja, vendendo os bens e os direitos, tá? Não é suficiente para honrar com as obrigações. Ou seja, vendendo os bens e os direitos, que é 20, paga as obrigações, ainda fica faltando 2 mil. Ou seja, a empresa está no vermelho, prejuízo. Então, a situação líquida, o PL, patrimônio líquido, o valor do PL, ele é menor que zero, ele é negativo. Tá? Então, quando vocês visualizarem algum balanço em jornais, internet, e ver essa situação, pode cair fora, porque a empresa realmente está passando por dificuldades. Tá? O meu patrimônio da minha pessoa física hoje se enquadra dessa forma, está no vermelho. Tá? Bom, então nós temos aí, por fim, nós temos aí o patrimônio, a situação líquida ela é negativa, é nula, a situação líquida nula, ou seja, quando o PL é igual a zero, patrimônio líquido é igual a zero. Então nós temos, o que é isso? Patrimônio é igual a zero. É quando se eu vender os meus bens e os direitos, com as obrigações, não vai me sobrar nada. No nosso exemplo, nós temos aí o valor do ativo é 20, o valor do passivo circulante, que é da obrigação, é 20. Vendo os meus bens e os direitos, pago as minhas obrigações e a empresa fica zerada, não deve a ninguém, nem os sócios. Tá certo? Bom, é isso que eu tenho a ofertar para vocês nesse primeiro momento, tá? E desejar a vocês bons estudos e que a gente se encontre na próxima aula, ok?